Bom dia, mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero pedir que vocês me acompanhem numa leitura no livro de Josué, no Antigo Testamento, no capítulo 24, versículo 15, ele fala do seguinte lá: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa expressão é muito usada nos dias de hoje, até como uma declaração, uma expressão, um desejo imenso, uma declaração espiritual, e não deixa de ser. Porém, quando a gente, isso me chamou a atenção, terminando de ler o livro de Josué, porque quando a gente lê o contexto em que Josué declara fala essa expressão, ele já estava no final da sua vida, ele já tinha combatido o bom combate, como diz Paulo. E se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que ele já tinha entre 100 e 110 anos, porque ali a palavra, no versículo 29, diz que ele faleceu com 110 anos. Então, como não tem a data exata de que ele faz essa declaração, nós podemos deduzir que ele já tinha um pouco mais de 100 anos, né, antes dele falecer. O que me chama a atenção, como eu falei, não é o fato da declaração que até hoje todos nós declaramos e é uma palavra viva que todos nós almejamos. Porém, eu tenho menos da metade da idade que Josué tinha quando fez essa declaração. E é interessante também que ele declara isso após toda uma vivência, após todo digamos assim, uma história à frente do povo, desde lá quando ele era ainda auxiliar, ajudante de Moisés, até quando ele liderou e dividiu as tribos e entregou os territórios, as terras de cada tribo, e venceu tantos quantos reis e tantas batalhas, né? Mas hoje, comparando e trazendo a nossa realidade, o que me chamou a atenção e que eu quero lembrar contigo, no último sábado, nosso pastor João Marcos, ministrou sobre legado. E esse trecho e essa expressão que Josué fala, e nessa idade, nesse tempo da sua vida, já no final da sua vida, nada mais é para mim do que ele estabelecendo, ele fortalecendo, ele declarando, ele concluindo que o seu legado era aquele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, era uma expressão de uma pessoa que entregou a sua vida toda a estabelecer esse legado, para poder chegar aos 100 e poucos anos e dizer: fiz a minha parte, agora eu creio que a minha casa servirá ao Senhor, porque eu fiz o que eu podia fazer para deixar esse legado para eles. Como que eu chego a essa reflexão, a essa conclusão? Se você for ler uns 2 capítulos antes, você vai verificar que Josué, quando ele vai fazer um pronunciamento à nação, ele inicia falando lá desde a época de Abraão, desde o pai de Abraão, que servia aos deuses, né, a outros deuses estranhos, e ele vem descrevendo a história, né, sinteticamente, bem reduzida, a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, e fala também da questão de José, do Egito, onde eles foram escravos, da forma em que Deus
usou Moisés e Arão para libertar o povo, o tempo que ficaram no deserto. Ele usa um capítulo para descrever essa situação, para chamar a atenção do povo. E até mesmo, eu creio que ele falava, eu estava lá, muitas dessas questões, desde que Moisés e Arão saíram do Egito, nesse período, Josué pode dizer, eu estava vendo essas coisas acontecendo, e meus pais me contavam essas coisas. Os meus antepassados, muitos deles serviram a outros deuses, os meus antepassados também pecaram, mas eu decidi servir ao Senhor, eu decidi escrever esse legado, e agora com 100 e poucos anos eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu já tinha feito essa decisão há tempos atrás, lá atrás, quando saímos do Egito. Eu creio que ele já moço, quando foi enviado com mais 11, com Caleb mais 10, 12 homens, 12 espias, para espiar a terra, ele já tinha isso no coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que essa expressão, todo o tempo, ele deve ter tido no seu coração e expressado isso à sua família. É interessante ver que essas coisas precisam estar arraigadas dentro de nós, mesmo mesmo durante o tempo em que estamos formando a nossa futura geração. Isso tem tudo a ver com deixar um legado. E o que eu posso finalizar, concluir dessa constatação, é que os dias em que nós vivemos são dias maus, não tão diferentes de quando era o tempo de Josué, o tempo de Moisés, o tempo de Abraão. O coração dos homens, o coração das pessoas está obstinado. Nós vemos tantas aberrações, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas pessoas servindo a outros deuses. E eu não vou falar aqui quais são os deuses, mas você pode ver. São pessoas que estão distante do único Deus que pode salvar e pode livrar de toda, e eu não falo só da questão da pandemia, eu falo da questão da pobreza, eu falo a questão das dificuldades de relacionamento dentro das famílias, eu falo da questão das pessoas dentro de si não se encontrarem e desejarem fazer aquilo que bem querem, não seguindo uma ordem, não seguindo a lei, não seguindo uma organização. Nós vivemos esse tempo em que nós precisamos declarar isso para que nós possamos ter bem vincado nas nossas cabeças, nas nossas mentes, que a nossa família, as nossas gerações futuras vão servir ao Senhor, mas nós precisamos estar servindo ao Senhor. Nós precisamos estar semeando esse legado nos dias de hoje. Tão quanto era do tempo de Josué, nós vivemos hoje. As nossas guerras não são para ganhar território. As nossas guerras hoje não são para estabelecer ou conquistar terras, ou lutar para expulsar povos estranhos, povos de outras origens. As nossas guerras hoje são internas e externas, são de relacionamentos, são de caráter, são guerras em que nós vemos pessoas que não têm caráter algum, que não têm princípio algum. Mas nós precisamos, assim como Josué, escrever um legado e declarar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que quando chegar a hora de nós, eu e você, sermos recolhidos, nós podemos ter isso em mente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou indo, mas eu sei que as gerações futuras servirão ao Senhor, porque eu semeei isso, porque eu deixei um legado, porque eu deixei uma história diferente dos meus antepassados. Espero que você possa pensar, leia esse livro de Josué, leia esses capítulos em que eu citei, medite, retire informações que vão alicerçar essas conclusões ou essa reflexão de hoje. Tenha paz, tenha uma semana abençoada, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, até!